Enes com mais um vídeo. Dessa vez estamos com volumes em perspectiva. Mas antes do vídeo começar, gostaria de pedir a todos que se subscrevam no canal, deixar seu like no vídeo para não perder os mais vídeos e para recomendar para mais pessoas. E também temos o servidor do Discord e tem o meu Instagram na descrição do vídeo para quem quiser entrar ou seguir lá e ver as artes e coisas do gênero. Também gostaria de lembrar que este vídeo faz parte de uma playlist de perspectiva que eu estou aqui a lançar no canal. E para quem tiver chegado nesse vídeo sem ter visto os anteriores, aconselho que veja os anteriores depois de assistir esse para melhor entender o que está-se a tratar e porque que vamos usar certas técnicas que já foram abordadas anteriormente. Então, como base, eu estou a retirar esse conteúdo do livro How to Draw in Sketch do Scott Robertson e o capítulo em questão é o capítulo 6, que fala de trabalhar com volumes. Indo propondo mais técnica da perspectiva, trabalhar com volumes, nesse caso, seria usar como base o plano cartesiano. Então, primeiro vou explicar qual é o conceito que nós vamos usar no plano cartesiano para colocar um objeto ou uma forma em perspectiva e assim mesmo trabalhar com volume, nesse caso. Então, na matemática nós usamos o plano cartesiano para representar gráficos. Nesse caso, normalmente nós usamos os dois x e y para representar gráficos que vão nos dar uma dimensão, nesse caso uma linha, uma curva, mas é uma dimensão só. Se nós quisermos passar isso para duas dimensões, nós vamos precisar de usar mais uma coordenada, nesse caso teremos x, y, z. Assim vamos ser capazes de criar planos que vão estar em duas dimensões. E vamos usar a perspectiva para dar a ilusão de tridimensionalidade. Nesse caso, só é possível representar um objeto 3D numa dimensão, num plano com 4 dimensões, nesse caso, para lá caber um objeto 3D. Quer dizer, que dentro do plano que nós estamos a trabalhar, sempre cabe a dimensão com um eixo a menos, nesse caso. Se nós estamos com dois eixos, nesse caso, x e y, só podemos representar uma dimensão. Se estamos com x, y, z, podemos representar duas dimensões. Se for x, y, z e mais alguma coisa, nesse caso, que não vamos conseguir representar no papel, nesse caso, daria para representar um objeto realmente 3D. Mas como nós estamos a trabalhar limitados com 3 dimensões, vamos representar um 2D dentro de 3 dimensões. Então essa é a lógica teórica que eu quero deixar sobre o que seria trabalhar com criação de volumes em perspectiva. Então, com esse conhecimento básico, eu gostaria de vos apresentar algo que provavelmente já conheçam, que nesse caso serão as vistas ortográficas. Então, como nós estamos a trabalhar com 3 eixos, estamos a trabalhar com x, y, z, nós vamos precisar de transcrever isso aqui em perspectiva. Então, normalmente nós usamos vistas ortográficas para mapear o nosso objeto. Nós precisamos saber como é que ele se comporta em todas as vistas. Normalmente nós usamos 3 vistas ou 2 para fazer as projeções. Usamos uma vista frontal, usamos uma vista lateral e às vezes uma vista de cima, de baixo, mas frontal, lateral e nesse caso traseira normalmente são as usadas, mas eu normalmente me limito a duas, que é frontal e lateral. A traseira, dependendo do objeto que eu estou a usar, mas eu vou apresentar aqui um exemplo de um estudo que eu estava a fazer, que eu queria fazer um design de uma cadeira de rodas. Nesse caso eu usei uma vista frontal, uma vista lateral e uma vista de trás, que era para eu saber realmente como é que eu vou posicionar isso aqui em perspectiva em qualquer ângulo possível. Então é para isso que nós usamos as vistas ortográficas, que é para conseguirmos colocar as vistas em si num plano com as 3 coordenadas x, y, z. Dessa forma nós vamos conseguir criar volumes em perspectiva. Então, como falei anteriormente do exemplo da cadeira de rodas, podem ver aqui que eu usei 3 vistas, uma frontal, uma lateral, uma traseira. E para colocar em perspectiva, eu usei 2 porque eu achei suficiente e o resto eu podia completar com base nas 2 vistas, eram suficientes para tal. Depois de colocar essa teoria sobre volumes em perspectiva, vamos usar a lógica dos vídeos anteriores, com exceção do vídeo de elipses, que foi o último, que não terá muita aplicabilidade nesse momento para os exemplos práticos que eu quero trazer. Então vamos para essa parte mais prática do vídeo, onde vamos começar primeiro com esse exemplo de uma aplicação de volumes em perspectiva. Então, como base, usei um retângulo e em seguida multipliquei o mesmo 5 vezes, de tal forma que eu pudesse ter o meu comprimento lateral. E só de frisar que essa aqui será a vista lateral da minha curva. Normalmente nós começamos sempre com a vista lateral porque se nós tivermos a vista lateral, ela sempre estará no centro do nosso eixo, estará entre o x, o y e o z.
Então vamos usar essa vista lateral como base para encontrar todo o resto, porque se eu tenho meio, eu posso expandir para um lado, expandir para o outro, e depois só fazer que as medidas sejam corretas em perspectiva para que isso funcione. Então, depois de diversas tentativas aqui, encontrei uma curva que ia de acordo com aquilo que eu queria. E também está um pouco próxima daquele exemplo que eu estava a seguir do livro do Auto-Drawing Sketch do Scott Robertson. Com a vista lateral concluída, eu parti para a colocação dessa curva em perspectiva. Para tal, usei a ferramenta Clip Studio Paint com a opção de 2 pontos de fuga. Primeiro, tracei o meu quadrado de base, que será o local onde a minha curva em perspectiva, que vai ter um volume, estará assente. Nesse caso, dividi o quadrado até encontrar as medidas que eu queria e em seguida levantei a vista lateral. Então, só que me deparei com o caso pelas divisões que eu fiz, eu só tinha quatro retângulos em perspectiva. Para tal, eu precisei multiplicar mais uma vez para frente, então aumentei mais uma dimensão para frente de tal forma que batesse com a minha vista lateral. E podem ver aí que eu usei minha vista lateral várias vezes para fazer confirmações se as minhas curvas estavam a bater literalmente com aquilo que eu queria. Eu aqui não fui muito rigoroso porque é mais uma explicação e não achei necessário marcar todos os pontos de tangência como eu expliquei nos vídeos anteriores, porque tem outras coisas que nós podemos resolver basicamente olhando e chegando a aproximações, porque erros de precisão são normais, só devemos tomar cuidado quando é algo que tem que realmente ser milimetricamente calculado, mas como aqui estamos numa parte mais ilustrativa, creio que não há nenhum problema em ter alguns erros de precisão. Então, com a minha vista lateral concluída em perspectiva, eu parti para desenhar uma curva no chão. Para tal, eu primeiro fiz algumas medidas e não fiz essa vista lateral anteriormente porque eu comecei a tomar as decisões ali mesmo e não achei que seria tão imperioso ter uma vista lateral assim, porque é uma curva só no chão e também usei a lógica dos vídeos anteriores que eu expliquei sobre curvas em perspectiva. Basicamente só espelhei essa curva do lado direito para o lado esquerdo em perspectiva. Para tal, nós só precisamos de encontrar os pontos de tangência e fazer com que isso funcione em perspectiva. É aquela lógica que eu expliquei no vídeo anterior, não vou me prolongar muito quanto a isso. Então, com a curva já também colocada em perspectiva, eu agora posso começar a criar volume em perspectiva. Para tal, eu preciso de encontrar pontos onde eu vou usar como referência para criar outras curvas em perspectiva. Então, podem ver que nós temos uma curva na vista lateral, temos uma curva na vista de cima, nesse caso que seria o chão, e também vamos ter uma curva na vista frontal, nesse caso, conjunto de curvas que vão dar essa ilusão de volume. Então, eu encontrei pontos de referência, tracei com essa linha alaranjada, encontrei muitos pontos de referência para fazer essas curvas. Então, após marcar todos os pontos a laranja, eu comecei a fazer curvas em perspectiva nesses meus retângulos, para que depois eu criasse volume com isso. Então, fiz isso repetitivamente até que eu preenchi todos os pontos que eu achei necessários para que as curvas funcionassem. Então, basicamente no final, eu só uni a curva que nós usamos no plano do chão com a curva que nós usamos no plano lateral e a curva que nós usamos no plano frontal, que são esses conjuntos de curvas que vão até lá ao fim. Então, basicamente uni isso com a linha verde para criar esse volume em perspectiva. Então, separei isso à parte, que era para deixar claro o que eu estava a fazer nesse ponto. Então, como nos vídeos anteriores eu tinha falado sobre espelhamento de dimensões de perspectiva, nesse caso eu quero espelhar tudo isso que nós fizemos agora para baixo. Nesse caso, eu quero fazer com que fique a mesma coisa, só que invertida. Para tal, eu basicamente só multipliquei o meu plano lateral primeiro, multipliquei com linhas vermelhas para baixo e fiz as minhas medidas novamente. E depois com as linhas roxas, comecei a traçar a curva que eu queria, naquele plano que eu multipliquei. Em seguida, comecei a encontrar com as linhas alaranjadas, de novo, as medidas que eu encontrei lá em cima. Basicamente só peguei as medidas e depois uni tudo de novo com as linhas roxas. Então assim eu espelhei minhas dimensões em perspectiva. Basicamente é fazer o que nós fizemos anteriormente, só que invertido. E como ponto final, coloquei com o marcador preto o contorno da nossa figura em perspectiva. O resultado final não saiu uma coisa lá, outro mundo, porque basicamente é um exercício meio que experimental, que é para vocês entenderem como é que pode se aplicar isso
E mais para frente nós vamos colocar isso em coisas mais complexas e coisas que nós realmente vamos reconhecer, tipo, sei lá, objetos do dia a dia. Vão perceber que com os exercícios que nós vamos fazer aqui, nós podemos construir muita coisa mesmo. Então, o último ponto do vídeo seria um combo de curvas. O que seria um combo de curvas? Como nos vídeos anteriores de curvas em perspectiva, eu mostrei um exemplo onde basicamente eu pegava uma curva e espelhava. Nesse caso, eu vou pegar duas curvas e combinar elas em um único objeto, nesse caso. Então, primeiro eu fiz um esboço básico, sem nenhuma linha guia, algo do gênero, de uma espécie de um vaso, assim, se formos já olhar. Se fôssemos já colocar essa figura na vertical, isso ia ficar um vaso. Mas como está deitado na horizontal, não parece tanto um vaso em si. Então, primeiro fiz o meu esboço básico. Podem ver que eu comecei com uma linha central, coloquei minha curva da linha central e depois comecei a fazer as medidas para a lateral. Aí eu usei aquela lógica de perspectiva, mas nós não estamos já usar as linhas guias e tal, só estou a usar isso de forma meio que, ok, no olhômetro diria. E em seguida, com a minha figura base definida, eu comecei a procurar colocar isso em perspectiva. Podem ver que demorei um pouco aí a encontrar a perspectiva que eu queria e podem notar que com a linha de horizonte que eu usei e os pontos de fuga não bateu diretamente com aquilo que eu tinha ali a desenhar, mas no final das contas isso funcionou em perspectiva. Então, como eu já expliquei isso aqui literalmente é o que fizemos anterior, não precisei colocar muitos passos aqui, fui direto ao ponto. Basicamente, coloquei minhas medidas que eu queria, onde as curvas vão bater e em seguida comecei a unir os pontos. E é basicamente esse exercício que eu tinha de combo de curvas. Basicamente, tu podes fazer uma curva de um lado, fazer do outro e depois tu vais unir para uma coisa única. Que é quase o mesmo exercício que nós temos anteriormente, só que com uma abordagem um pouco diferente. Isso também para mostrar que não precisam se prender a curvas que, sei lá, fáceis, podem complicar um pouco mais, podem deixar mais orgânico, mais geométrico. Isso é da vossa escolha. Então, esse aqui era um vídeo mais prático e aconselho a todos que pratiquem isso. Pode parecer um pouco chato, mas é importante. Essa lógica que tem aqui é muito importante para aquilo que vão pegar depois. Porque quanto mais forem a ver, para quem já acompanhou outros vídeos, vai notar que com a prática do anterior, tu consegues fazer isso. Se tu pulas algum passo desses vídeos da lista, tu realmente podes vir a ter dificuldade. A não ser que já tenhas um conhecimento de perspectiva avançado, algo do gênero, aí também já é outro caso. Mas para quem está a começar literalmente, aconselho que siga os vídeos na sequência, leve seu tempo. Eu demoro uma semana para postar, mas não significa que tu queres acabar aquilo em uma semana. Podes levar 2, 3, leva teu tempo, porque é um conhecimento que ao longo do tempo, com prática, tu vais melhorando, mas tem que praticar mesmo, não há outro caminho. Então, muito obrigado por este vídeo até aqui. Para quem é novo no canal, não se inscrever. Lembrando que meu servidor de Discord está na descrição do vídeo, no Instagram também. E obrigado, deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.